E aí, terceiro ano, tudo bem? Professora Marcela voltando. Eu dei uma sumida aqui, confesso para vocês que eu não dei conta de fazer de preparar todos os slides e todas as coisas, com uma série de coisas, tanto da escola quanto outras coisas que eu faço, né, a nível de estudo. Então comecei a ficar muito atribulada e não tive tempo. Mas resolvi voltar agora no PET 6, tá? A semana 1, fazendo sentido de explicação, trazendo as perguntas e não as respostas, tá? Para que eu consiga levá-los até uma interpretação mais plausível, né? E para que vocês cheguem à resposta. Porque vocês estão aí para fazer o ensino médio, o Enem, né? Vocês estão finalizando o terceiro ano médio e o Enem traz perguntas muito interpretativas, tá? Não só copiar, porque às vezes como a gente só copia, a gente não absorve, tá bom? Para quem não conhece o canal, dê um like, se inscreva, deixe sua sugestão, tá? E se inscreva se puder, tá bom? Então vamos lá, terceiro ano, vamos lá sobre o assunto do PET, da semana 6, PET 6, semana 1. Então vamos lá, deixa eu abrir o slide. Vamos lá. Vamos lá, gente, mercantilismo. O PET agora, ele traz as perguntas, né? Ele fala os termos, o que é o mercantilismo. Depois ele vem com um texto e depois ele está fazendo perguntas de marcar X, tá bom? Então, primeiramente, mercantilismo, conceito de mercantilismo. Mercantilismo, gente, foi um conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre o século XV e o século XVIII. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. O que aconteceu nesse período? As grandes navegações. O período feudal, ele é marcado pelo nascimento dos estados absolutistas. E os estados absolutistas eram concentrados na figura do rei. E o rei, o que ele trouxe? Ele trouxe um sistema econômico que chamava mercantilismo. Não podemos dizer, como está dizendo aqui no texto, que é incorreto afirmar que mercantilismo foi um sistema econômico, como feudalismo, capitalismo, modo de produção asiático. É incorreto dizer isso, uma vez que ele não consistiu em um modo de produção, como feudalismo e capitalismo. Então, ele foi o quê? Uma passagem, uma prática absolutista dos estados modernos. Vocês têm que lembrar, no tempo das grandes navegações, na descoberta do Brasil, que é a Idade Moderna, a prática econômica que era feita por esses países que nos descobriram, né? Era a prática mercantilista, tá? Foi adotado pelas nações europeias durante o período das grandes navegações e da montagem do sistema colonial do continente americano, que tem a ver com o pacto colonial. Pacto colonial, o que é, Marcela? Pacto colonial, igual, eu sou Portugal, aí eu descobri o Brasil, aí eu venho aqui e começo, né, a trabalhar com a colônia. Então, tudo que a colônia produzir, ela vai vender apenas para mim, só para mim. Então, tudo que o Brasil produzia, ele tinha que vender, passar para Portugal, não podia comercializar com outras nações, tá? Esse era o pacto colonial, que era a característica do mercantilismo. Então, vamos lá, gente. O mercantilismo foi um sistema econômico, então vamos tirar isso. É incorreto afirmar que o mercantilismo foi um sistema econômico, uma vez que não consistiu em um modo de produção. Modo de produção que é? Feudalismo, capitalismo, socialismo, tá? Então não podemos dizer que ele foi um modo de produção, foi apenas um sistema econômico adotado pelos absolutistas, né, pelas nações emergentes do período feudal, finalzinho do período feudal, para a transição da Idade Moderna, tá bom? Então, características desse mercantilismo. Metalismo, gente, que as nações que chegavam nos países, nos continentes, né, para dominar, o que elas tinham em mente? Ouro e prata. O Brasil tinha isso, a Espanha tinha isso. Tá? Com Cristóvão Colombo lá, se deram bem, eles acharam prata e ouro rapidamente. Nós aqui no Brasil, nós demoramos um pouco, tá? Ficou 30 anos ali na questão do pau-brasil, depois veio o ciclo do açúcar,
Aí depois veio o ciclo do ouro. Aí depois o café, já no Império. Ok? Então, a busca por metais preciosos, porque era a acumulação de metais preciosos como forma de obtenção de riqueza. Então, quem tinha metal precioso, ouro e prata, estava bem na fita. Balança comercial favorável. Essa teoria defendia que a soma das transições comerciais, tudo que era feito o Estado, deveria ser positiva, não podia perder, ou seja, o volume de mercadorias vendidas deveria ser superior ao volume de mercadorias compradas. Então, o que é isso? Entenda, balança comercial favorável, gente, é exportar mais e importar menos. Então, eu vendo mais. A partir do momento que eu estou vendendo mais, é sinal de estar entrando mais dinheiro para mim. A partir do momento que eu estou comprando demais, é sinal que a fatura do cartão de crédito vai ficar alta. Beleza? Uma prática, balança comercial favorável. Eu vou vender mais, eu vou acumular capital com a venda disso e vou comprar menos, tá? Isso é uma prática mercantilista. Vamos lá, outros pontos do mercantilismo. Incentiva o desenvolvimento da manufatura, tá? Das manufaturas, incentiva a construção de embarcações, tá? Que era a base para a expansão comercial. Então vamos investir nas questões náuticas, né? Comercial, nos navios, para que eles possam viajar melhor, chegar nas regiões mais facilmente. Desculpa aí, gente. É o WhatsApp aqui que não para. Protecionismo alfandegário, então, imposição de impostos sobre as mercadorias estrangeiras. Então, mercadorias estrangeiras que pudessem chegar ao país. O que o Estado fazia? Taxava imposto em cima daquela. Então, se a França ia tentar vender um produto para um país que praticava o mercantilismo, ele ia ser taxado. Então, os produtos da França é 20%. Nós vendemos e ainda vão pagar 20% em cima. Beleza? Taxação, imposição de impostos. Surgimento do tráfico negreiro, gente. Então, vamos pensar nisso. Aconteceu só aqui já no Brasil de cara? Não, aqui foi forte, né? Aqui teve o tráfico negreiro por causa das relações de Portugal com o continente africano, porque ele já tinha colônias antes de nos descobrir. Ele já fazia comércio ali, já passava pela África ali, pelo continente africano. Então, a explicação para o uso da mão de obra africana, gente, forçada nas colônias, é alvo de diversas correntes. Tem várias correntes historiográficas que pegam pontos, né? Não é dessa forma, surgiu daquela forma, tá? São as correntes historiográficas. No início, justifica-se que os negros eram inferiores. Não é nada disso, né? Eu acho que tá furada essa. Que haviam perdido uma guerra e assim poderiam ser escravizados. Também houve a crença que o negro africano foi escravizado porque o índio não se deixou escravizar. Então vamos pegar os africanos porque o índio tá difícil. Lógico, os índios, eles eram, depois dos jesuítas, eles foram bastante, como é que a gente pode dizer? Os jesuítas, né, defenderam bastante o indígena, mas o indígena trabalhou também, muito aqui. Principalmente na época do pau-brasil, e depois, no tempo mais pela frente, foram escravizados também, tá? Mas ficou mais famosa a questão do escravo, tá? E ele depois teve a proteção dos jesuítas, os indígenas, por causa da catequização, tá? A escravidão, assim, o negro africano foi escravizado porque o índio não se deixou escravizar ou porque ele morreu de doenças trazidas pelos colonizadores, tá? Teve muito índio que morreu por doença, gripe, tá? Nós estamos no Covid aí, 19, mas quando os exploradores, os colonizadores chegaram, o índio não tinha anticorpo para as doenças europeias. Principalmente para os europeus, eles tinham uma condição higiênica muito ruim. E principalmente quando estavam naquele navio lá, eles ficavam 3 meses viajando, gente. Sem uma asepsia legal, uma higiene legal, entendeu? Então, era fungo, eram bactérias. Então, os índios, quando teve esse encontro, tanto não só do Brasil, mas os índios da Espanha também, do lado da América Espanhola, muitos morreram por doenças trazidas pelos colonizadores. Mas no caso aí, a escravidão era uma instituição presente nas sociedades africanas, era assim. Os africanos já escravizavam povos, né? Porque a nação africana ela é muito grande, né? Hoje ela tem 54 países. Então eram prisioneiros de guerra. Existia a escravidão dos brancos também.
nos tempos antigos do Império Romano, da Grécia, eram escravos por dívidas, tá? Então, eram prisioneiros de guerra. Então, eles eram escravizados. A escravidão não foi só uma questão da negritude, do negro. Ela também foi praticada por brancos, tá bom? Então, essa escravidão era uma instituição presente nas sociedades africanas, mas não tinha fins comerciais e representava dominação e poder do mais forte sobre o mais fraco, ok? Essas são teses daqui dizendo que não existia escravidão só do negro, tá? Beleza? As questões do PET semana 1, né? Tem 3 perguntas lá. O PET, ele traz perguntas para que vocês leiam o texto, o que é o mercantilismo, tá? Ali tá facinho. Eu só trouxe esses temas mesmo para vocês entenderem. Ele fala também sobre o tráfico negreiro, mas o próprio texto que o PET traz, vocês já chegam àquelas respostas, beleza? Bem, questões do PET, que tem questões aí de marcar X que o PET está trazendo agora. Bem, a identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas, negras ou amarelas. Então, essa identidade negra ela não aparece só por uma questão de cor, de tomar a consciência que eu sou diferente do outro, aí eu tenho uma identidade negra. Essa identidade negra que se formou por lutar pelos seus direitos, ela resultou de um longo processo histórico que começa com o descobrimento do século XV do continente africano, de seus habitantes, pelos navegadores portugueses, descobrimento esse que abriu caminho a essas relações mercantilistas com a África, o tráfico negreiro, a escravidão, enfim. A identidade negra ela surge desse processo, dessa mercantilização, desse comércio, dessa globalização, vamos supor, não podemos dizer nesse termo de globalização por uma coisa que aconteceu no século XVI, mas essa relação onde o comércio começou a haver com as novas descobertas, com as grandes navegações, foi um processo de saída de um continente para o quê? Fazer relações comerciais com outros. Então, o negro estava envolvido nesse processo aí do tráfico negreiro que propiciou os portugueses a trazerem os negros para o Brasil. A partir do momento que eles descobriram o Brasil, precisava de quê? De mão de obra. E o índio só não estava dando conta, beleza? Então, surgiu a partir desse processo, dessa mercantilização dos navegadores portugueses, tá? Então, esse é um texto... enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Camunanga, algumas considerações sobre diversidade e identidade negra no país. Diversidade na educação, reflexões e experiências. Gente, aí tem a pergunta. Com relação a esse assunto tratado do texto, gente, é correto afirmar que a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente, a colonização da África pelos europeus? A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente? Gente, não, né? O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravização no Brasil? Claro que não, gente, vamos pensar. Já existia há muito tempo. Os próprios africanos faziam comércio com prisioneiros, com escravos, tá? Ok? A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna? Olha, o PET vai trazer isso e tem a ver com esse texto aí. Essa é uma forte concorrente. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa? Enfim, gente, a colonização da África antecedeu, veio antes, as relações comerciais entre a África e a Europa? Não. Bem, gente, quem acertar vai deixar... Escreve aí a letra certa, tá? Vamos só questionar. Tô fomentando aí para trazer para vocês, mas com base naquilo que eu falei. E no texto vocês vão ler do PET, molinha, vocês resolvem essa. Pergunta, gente. Essa é grande, hein? FUVEST, 2012. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos, sim. E sobretudo na fase inicial da colonização do Brasil, sim.
no primeiro período, pau-brasil, escambo. Nem se podia colocar problema nenhum de maior ou menor aptidão ao trabalho escravo. O que talvez tenha importado é a rarefação demográfica dos aborígenes, né? E as dificuldades de seu apresamento, dificuldade de pegar índio, tá? Apresar, dificuldade de capturar, transporte, porque eram muito, e eles nessa época não tinham ainda o conhecimento do interior do Brasil. Tudo muito no começo se localizou no litoral. Depois com as entradas de bandeiras, os bandeirantes, que aí a interiorização foi se dando no Brasil, tá? Mas na preferência pelo africano revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista. Olha, gente, engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Essa se processa num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais, a partir do momento que eu domino, que eu tenho ouro e prata, que eu exploro, eu acumulo o quê? Eu acumulo capitais, que foi aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra, ela estava há muito tempo já nos mares, já estava há muito tempo fazendo as coisas. Então, quando teve a Revolução Industrial, ela veio forte, porque ela tinha acumulado o quê? Dinheiro, a navegação, Elizabeth I, a rainha dos mares, beleza? Foi tendo money. Então, se eu tenho uma poupança gorda, eu vou juntando dinheiro, aí eu tenho dinheiro para depois investir num negócio, tá? Ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abriu um novo e importante setor comercial colonial. Então, lembre-se, gente, negócios, tráfico escravo, negócios, que foi possibilitado pelo quê? Pelo sistema mercantilista, ok? Enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia. Então, o que acontecia? O que acontecia aqui com os indígenas era que eles fugiam, era difícil achar aqui dentro da colônia, não tinha nada a ver com fora, tá? Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação é o quê? Caçar, né? Aprisionar dos aborígenes, que são os indígenas, mantinha-se na colônia. Então, eles ficavam tentando pegar os índios aqui dentro, tá? Com os colonos empenhados nesse gênero de vida. A acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole, né? Era feita para Portugal também. Lá realizavam-se os mercadores metropolitanos engajados no abastecimento dessa mercadoria. Então, o tráfico de escravo, ele movimentava as práticas econômicas, tá? E os índios aqui de forma mais interna. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Então, a escravidão africana, ela não tem a ver com o tráfico negreiro. Então, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana. E não a escravidão africana pode ser entendida a partir do tráfico negreiro. Ok? Então, Fernando Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Vamos lá. Gente, alternativas dessa pergunta. Os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que os de origem africana e por isso a metrópole optou por uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis? Vimos que não, gente. Os indígenas, a questão do negro, ele trazia mais coisas, mais lucros. A escravidão negra trazia mais lucros, tá? Para o colonizador. Os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais que os indígenas, o que justificava o empenho de comerciantes metropolitanos em gastar mais por obtenção na África daqueles trabalhadores. Gente, aceitava melhor o trabalho duro? Então tá, eu vou te escravizar porque você aceita trabalhar duro. Eles eram retirados lá dos lugares deles, lá forçados, gente. Você acha que eles vinham aqui para trabalhar duro porque eles gostavam? O comércio negreiro só pode prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida dos trabalhadores africanos. Gente, os navios negreiros, veio muito africano para cá, muitos morriam na travessia, dentro do navio, de más condições, ok? Então,
condições de vida? Estavam preocupados com condições de vida dos trabalhadores? A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados à lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. Gente, o indígena não foi forte, trabalhou sim, mas não foi forte, eles fugiam muito. Tinha questão depois, mais tarde, dos jesuítas. Beleza, gente? O indígena foi também escravizado? Foi. Dizem que o indígena não foi escravizado. Ele foi também, mas não igual ao processo africano. O principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que essa precisava ser transportada de outro continente, eles vieram de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio, olha, dava dinheiro, né? Para a metrópole, que se articulava perfeitamente as estruturas do sistema de colonização, ao sistema de colonização, mercantilismo, né? Depois veio o sistema plantation, latifundiários, né? Pedaço de terra imenso plantando só uma coisa, né? Uma plantação única. E mão de obra escrava. Pacto colonial também, depois. Se articulava perfeitamente as estruturas do sistema da colonização. Eu espero que vocês daqui, nessa leitura, vocês já tenham achado a resposta. Deixem aí embaixo. Bem, gente, faço o pet. Bem, eu espero que vocês estejam bem. Quem chegou até o final, deixa um like, deixa a sua resposta aí embaixo, que eu venho aí comprovando se acertou. Então, esse é um esboço desse pet aí, gente, para que vocês leiam e compreendam e comecem a buscar. Porque no Enem, gente, tem umas perguntas, ó, que são complicadas, precisam da interpretação do texto e o entendimento. Não apenas ali ler sem função nenhuma, copiar automaticamente. Tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus. A semana que vem, se Deus quiser, eu vou tô tirando meu tempinho aqui para fazer essa correção para vocês. Correção não, explicação. Beijo, gente. Fiquem com Deus.